onde nos reunimos e juntos louvamos a Deus. Depois de uma semana, que legal te encontrar. Sentar e conversar sobre o que aconteceu. Esse é nosso cantinho, nosso lugar. Nossa hora de aprender com muita brincadeira. Aqui a criançada é feliz. É de primeira. Oi, gente! Bem-vindos ao nosso Crianças de Primeira online. Nosso desejo era estar junto de vocês lá na igreja, adorando ao Senhor como nós sempre fazemos. Mas, mesmo à distância, nós não vamos deixar de glorificar o nome de Deus e aprender mais sobre Ele e sobre a Sua Palavra. Oi pessoal, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Mais um domingo que a gente está aqui para louvar o nosso Deus. A gente vai fazer uma oração e cantar algumas músicas, certo? Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Pai, porque mais uma semana se passou, porque o Senhor nos guardou nessa semana e porque nós fomos muito abençoados nela. Senhor, faça com que a gente possa sempre se lembrar que o Senhor é bom, independente das circunstâncias, ó Deus. Que o Senhor nos guarde toda a nossa família e que a gente possa aprender muito com tudo isso que está acontecendo. Abençoa cada profissional de saúde que precisa de Ti nesse momento, ó Pai. Em nome de Jesus, amém.
Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um CDP online. Lembrando que durante esse tempo, nossas lições serão contadas por meio de vídeos. Por isso, vamos fazer diferente. Para ter certeza de que vocês estão ligadinhos na história, iremos fazer um desafio. Durante a história, teremos algumas perguntas. Vamos ver quantas você consegue acertar? Bem, a história de hoje começa em Canaã, com um homem chamado Jacó, que morava lá com a sua família. Peraí, primeira pergunta. Você sabe qual filho que ele mais gostava? Isso mesmo, José. Por ele ser filho de sua velhice, fez-lhe uma túnica muito bonita. Porém, seus irmãos não gostaram disso e passaram a odiá-lo. Certo dia, José teve um sonho e relatou aos seus irmãos. Sonhou então que estavam no campo e atavam feixes, e eis que o feixe de José ficou em pé, e os feixes dos irmãos se inclinavam perante dele. Isso só fez os irmãos odiarem José ainda mais. Além desse, José sonhou outro episódio. Dessa vez, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. Então, ao contar ao seu pai, ele lhe perguntou: Que sonho é esse que tiveste, filho? Certa vez, foram os irmãos de José apacentar o rebanho do pai em Siquém. Então, Jacó enviou seu filho amado para ver os seus irmãos e lhes trazer notícia. Caminhando um pouco mais, achou seus irmãos em Dotã. Quando viram de longe, planejaram matá-lo. Lá vem o sonhador. Vamos matá-lo e lançá-lo num desses reservatórios e dizemos que um animal o comeu. Nesse momento, Rúben, um dos irmãos, disse: Não derramem sangue. Lancem José no reservatório do deserto. Não ponham a mão sobre ele. Chegando José perto deles, arrancaram sua túnica e o lançaram no reservatório, sem água. Sentando seus irmãos para comer pão, avistaram uma caravana de ismaelitas, vindos de Gileade. Então, disse Judá: De que nos aproveita matar nosso irmão e esconder o sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Mas não coloquemos a mão nele porque é nosso irmão, nossa carne. Todos concordaram. Venderam José, o qual foi levado pelos viajantes para o Egito. Agora vem a segunda pergunta. Qual foi a atitude dos irmãos de José para enganarem seu pai? Você sabe? Acho que você já sabe. Rasgaram a túnica e molharam-na em sangue de bode. Assim levaram a túnica para seu pai Jacó, que lamentou a morte do filho por muitos dias. Enquanto isso, José foi vendido novamente, mas dessa vez a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. O mais interessante era que o Senhor Deus era com o servo José e tudo o que ele fazia prosperava. Por isso, Potifar lhe colocou como mordomo da casa e lhe passou tudo o que tinha. Assim, o Senhor abençoou a casa de Potifar por amor de José. Vale lembrar que ele era formoso de porte e de aparência, ou seja, era um homem bonito. Sendo assim, a mulher de Potifar se interessou por José, mas ele não queria desapontar o seu senhor e fugiu dela. Ela, porém, se indignou e disse a Potifar mentiras sobre José e seu comportamento. Prontos para a terceira pergunta? Qual foi o lugar que José foi levado depois da mulher de Potifar o acusar? Isso, ao cárcere. Dessa forma, Potifar ficou irado e mandou José para lá. Mas até mesmo lá, Deus estava com José e foi bondoso com ele, fazendo-o depois cuidar dos presos. Passado isso, Faraó indignou-se com o padeiro-chefe e com o copeiro-chefe do reino. O que aconteceu? Foram ao mesmo lugar que José estava. Aconteceu então que cada um teve um sonho numa noite, e José pediu então para que eles lhe contassem o sonho. O primeiro foi o sonho do copeiro-chefe, que disse: Em meu sonho havia uma videira na minha frente, e nela 3 ramos. Ao brotar, haviam flores e cresciam uvas maduras. O copo de Faraó estava nas minhas mãos, e eu o entreguei em sua própria mão. Ouvindo o sonho, disse José: A interpretação é essa. Os 3 ramos são 3 dias, e dentro desse tempo, Faraó te colocará novamente no cargo e tu darás o copo em sua mão, como tu fazias quando era copeiro. Mais uma coisa te peço. Quando tudo te ocorrer bem, lembra de mim e fala de mim com Faraó, porque eu fui roubado da terra dos hebreus e não fiz nada para estar nessa masmorra. Então, o padeiro-chefe também quis resposta de José e explicou o seu. Em meu sonho, havia 3 cestos de pão que estavam sobre minha cabeça. E no cesto mais alto, todos os manjares de Faraó, arte de padeiro. Mas as aves os comiam do cesto da minha cabeça. A interpretação é essa. Os 3 cestos são 3 dias,
E dentro desse tempo, Faraó te cortará a cabeça, te pendurará no madeiro, e as aves comerão as carnes. Dessa forma, aconteceu tudo exatamente como José dissera, mas o copeiro-chefe não se lembrou dele. Passados 2 anos, Faraó teve um sonho. Estando ele perto do rio Nilo, sonhou que 7 vacas gordas e bonitas comiam capim à beira do rio, ao passo que outras 7 vacas magras e feias paravam junto às primeiras e as comiam. Então Faraó acordou. Tornando a dormir, sonhou outra vez. Dessa vez sonhou que de um só pé saíam 7 espigas cheias e boas. Depois, nasciam outras 7 espigas secas e ruins. Logo em seguida, as espigas secas devoravam as espigas cheias. Então Faraó acordou e, ainda de manhã, estando ele sem entender o que significava o seu sonho, pediu para chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios para interpretarem o seu sonho. Mas ninguém conseguia dizer o que aquilo significava. Naquele momento, o copeiro-chefe falou que durante o período que passou na prisão, um jovem hebreu interpretou os sonhos dele e de seu companheiro, o padeiro-chefe, e tudo o que os dissera de fato ocorreu. Sendo assim, Faraó pediu para que levassem José até ele e pediu para que o jovem interpretasse o seu sonho. Eu ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável ao Senhor Faraó. Após ouvir os sonhos de Faraó, José o interpretou, dizendo: Deus falou a Faraó que está por vir 7 anos de muita abundância na terra do Egito, seguido de 7 anos de fome, e toda essa abundância será esquecida, e toda fome consumirá a terra. Então seguimos a nossa história com a 4ª pergunta. Você sabe qual foi o homem que Faraó escolheu para ser responsável por governar o Egito durante esses anos de abundância e de seca? Muito bem, foi José. Disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Assim, tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. O fez vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Passou então a chamá-lo de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Antes do período da fome, José teve 2 filhos. E aí chegamos na nossa 5ª pergunta. Você sabe quais eram os nomes dos filhos de José? Vou contar a você. O primeiro José chamou de Manassés e o segundo José chamou de Efraim. Durante o período da fome, José vendia cereais que tinha guardado nos anos que havia abundância. Sabendo então que no Egito estava sendo vendido esses cereais, Jacó pediu a 10 dos seus filhos para irem comprar e assim terem o que comer. Vendo a seus irmãos, reconheceu-os, mas não demonstrou que os conhecia, e lhes perguntou: De onde vocês estão vindo? Dessa forma, se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse: Vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra. Em seguida, os irmãos de José disseram que não eram espiões, mas que estavam lá apenas para comprar mantimento. Porém, José pediu que comprovassem que era verdade o que estavam falando e, portanto, teriam que trazer o irmão mais novo deles, que disseram ter ficado com seu pai na terra de Canaã. Sem saber, os irmãos de José estavam cumprindo um sonho que ele mesmo teve quando era garoto, pois assim todos os 11 tiveram que se render a José. Depois de um certo tempo, os mantimentos acabaram e precisavam comprar mais. Então, pegaram os presentes que seu pai havia separado, o dinheiro levaram em dobro e também com eles levaram Benjamim, o irmão mais novo. Desceram ao Egito e se apresentaram a José. Então, pediu José a seu mordomo que os levasse para sua casa e disse que eles iriam comer com ele. Chegando José à casa, os seus irmãos levaram os presentes que tinham em mãos e prostraram-se perante ele em terra. Depois de terem feito a refeição, José ordenou ao seu mordomo que enchesse os recipientes com cereais, restituísse todo o dinheiro e acrescentasse umas de suas taças de prata ao recipiente do irmão mais novo.
José fez assim o último teste com seus irmãos, e eles provaram que estavam verdadeiramente mudados quando Judá tomou a frente do castigo e ofereceu-se para ser escravo no lugar de Benjamim, livrando seu pai de mais um sofrimento. Então José percebeu que seus irmãos, antes odiosos, estavam mudados verdadeiramente. Então, o que podemos aprender com a história de José? Em todo o tempo, José confiou em Deus, não foi? Durante o período que José esteve nas piores situações no Egito, Deus era com ele. Mesmo na masmorra, José confiou no Senhor, e tudo o que ele fazia prosperava. Por isso, da mesma forma que Deus cuidou de seu servo em períodos difíceis, ele o abençoou em tempos tranquilos. Podemos aprender com isso nos dias de hoje, não é mesmo? Mesmo em meio a esse período de crise e doença, façamos como José. Tenhamos confiança e esperemos somente no Senhor, pois Ele cuida do futuro e tudo está em suas mãos, não há o que temer. Até o próximo domingo, pessoal! Chegou o momento de nos reunirmos e juntos louvarmos a Deus. Depois de uma semana, que legal te encontrar. Sentar e conversar sobre o que aconteceu. Esse é o nosso cantinho, nosso lugar. Nossa hora de aprender com muita brincadeira. Aqui a criançada é feliz.